Pleiotropia e interações gênicas. São maneiras diferentes de expressão gênica. Pode-se dizer que são fenômenos antagônicos, um é o contrário do outro. Na pleiotropia, um gene atua em diferentes partes do organismo, condicionando caracteres diferentes. Um exemplo é a síndrome de Marfan, que é causada pela expressão de um par de alelos que condicionam diversas alterações no portador, como dedos alongados, defeitos cardíacos, problemas na formação dos olhos e estatura acima da média. Interação gênica. Na interação gênica, vários genes se interagem para codificar um único caráter no indivíduo. Este é um fenômeno mais comum. Por exemplo, a surdez hereditária, que é determinada pela expressão de dois pares de genes. O gene D determina o desenvolvimento embrionário de uma região importante para a audição, enquanto que o gene E é responsável por condicionar a formação do nervo acústico. Se o indivíduo for homozigoto recessivo para algum desses genes, ele será surdo. Tipos de interação gênica: epistasia dominante, epistasia recessiva e epistasia recessiva duplicada. Existem casos em que os alelos de um locus gênico inibem a ação dos alelos de um outro locus gênico, que podem ou não estar no mesmo cromossomo. Esse fenômeno é chamado epistasia. Gene epistático é o que inibe o outro. Gene hipostático é o que é inibido. Epistasia dominante. O gene Wzão inibe a manifestação da cor. O Wzinho permite manifestação da cor. O gene Bzão determina a cor preta e o gene Bzinho determina a cor marrom. Então, o gene Wzão ele é epistático, enquanto que os genes Bzão e Bzinho são hipostáticos. Então, se o cavalo tiver um Wzão, ele pode ter outro Wzão aqui, Bzão, que ele vai ser o quê? Branco. Então, apareceu o gene Wzão, o cavalo vai ter coloração branca. Se o gene W for recessivo, Wzinho, Bzão, o cavalo é preto. Se for Wzinho, Bzinho, o cavalo será marrom. Epistasia recessiva. O gene Czão permite formar pigmentos. O gene Pzão determina pelos agúti. Agúti é o cinza. O gene Pzinho determina a formação de pelos pretos. E o gene Czinho não permite formar pigmentos. Então, os genes Czinho e Czinho exercem efeito epistático sobre os genes Pzão e Pzinho, inibindo a formação de pigmentos. Então, por exemplo, se nós temos aqui um rato com o gene Pzão, né, que determina a cor agúti, e se tiver o gene Czão, o rato terá a cor agúti, né, o cinza. Se o rato for Pzinho, que determina pelos pretos, e tiver o gene Czão, o rato será preto. Mas se o rato tiver o gene Pzão, que determina a cor agúti, e tiver os genes Czinho, ele será branco. Ou se ele for Pzinho, Czinho, também será branco. Então é chamada epistasia recessiva. Né? O gene C, em homozigose recessiva, inibe a formação de pigmentos. Correto? Epistasia recessiva duplicada. Surdez hereditária na espécie humana. Né? Então, como já falei, o gene Dzão determina o desenvolvimento embrionário de uma região importante para a audição, enquanto que o gene Ezão é responsável por condicionar a formação do nervo acústico. Se o indivíduo for, então, homozigoto recessivo para um desses genes, ele vai ser surdo. Veja, se o indivíduo for aqui, ó, Dzão, traço, Ezão, traço, ele tem audição normal. Mas se ele for Dzinho, Ezão, vai ser surdo. Ou se ele for Dzão, traço, Ezinho, também é surdo. O traço, né, como nós já sabemos, significa que pode ser qualquer um dos genes, pode ser o dominante ou o recessivo. Poderia ser Dzão ou Dzinho. E aqui, Ezão ou Ezinho. Então o traço, né,
significa que pode ser qualquer um dos genes, ou dominante ou recessivo, correto? Muito bem. Interações não epistáticas. Então, a crista das galinhas, né? O gene R determina a crista rosa. Então, se a galinha for R traço Ezinho, terá a crista rosa. O gene R determina a crista simples. O gene Ezinho determina a crista simples também. O gene Ezão determina a crista ervilha. E os genes, né, o conjunto dos genes aqui no caso, R Ezão, determina a crista nós. Então aqui nós temos uma galinha com crista rosa, ela é R traço Ezinho. E crista simples, Rzinho, Ezinho. Crista simples. Crista ervilha tem que ter o gene Ezão. Porém, Rzinho. Se ela for R traço Ezão traço, terá a crista do tipo nós. Correto? Muito bem. A forma das abóboras. O gene Azão determina a forma esférica da abóbora. O gene Bzão também determina a forma esférica. Então, se eu tenho um Azão traço Bzinho, é esférica. Se for Azinho, Bzão traço, a abóbora também será esférica. Porém, se for Azão traço Bzão traço, a abóbora será discoide. E se ela for duplo recessivo, Azinho, Bzinho, aí ela vai ser o quê? Alongada. Correto? Muito bem.